Atira na cabeça do tirano. Como? Tirando o tirano da cabeça. Atira na cabeça do tirano. Como? Tirando o tirano da cabeça. Desarma a polícia do teu peito, desalojando o carcereiro e o suspeito. Vai no fundo da tua alma e pira, tirando lá de dentro o velho tira. Vem pra Baixada, escolha sua faixa pra poder se divertir. Vem pra Baixada e veja que de baixo só tem... Eu comecei, sempre seguia os sites literários e tudo mais, só que eu comecei a ter mais contato com escritores. Aí eu começou a dar uma coisinha assim por dentro, eu falei, caramba, por que eu não tô colocando pra frente as coisas que eu escrevo? Aí eu senti que já não dava mais pra esperar. Aí foi quando eu seguia um site, o Vida de Escritor, que era de um editor, o Wagner Abreu, lá de Santa Catarina, acho que é Santa Catarina, se não me lembro, se eu não me engano. Aí eu segui o site. Tinham artigos para ajudar os escritores a melhorarem a escrita e tudo mais, algumas entrevistas, eu gostava bastante. Aí abriu uma seleção para colunistas do site, e eles queriam mulheres escrevendo, porque a maioria eram homens escrevendo. Aí eu pensei assim, falei, pô, será que essa não é uma chance? Mas eu nunca tinha escrito artigo para um site assim, né, de literatura, escrevi minhas poesias e tal. Aí eu falei assim, eu vou tentar. Aí dei uma lida mais no site, nas outras coisas, pra ver se eu pegava mais do jeito ali, e mandei. Aí tava próximo do Dia da Mulher, em março. Aí eu fiquei quebrando a cabeça, falei, o que eu vou escrever que seja diferente do que não tenha lá no site já, né? Pra ver se eu consigo a vaga. Aí eu fiquei quebrando a cabeça, bateu aquele nervoso, e aquele ao mesmo tempo eu falei assim, não, minha escrita não tá ainda nem um pouquinho parecida com quem já escreve lá, que tem um monte de doutor em literatura. Eu falei, eu vou lá fazer o quê? Aí eu falei assim, não, eu vou escrever sobre as mulheres brasileiras na literatura. Aí fiz uma pesquisa, escrevi e mandei, mas eu mandei meio descrente, falei, vai dar em nada. No mesmo dia, o editor respondeu, falando que eu tinha sido aprovada, que a vaga era minha. Aí eu fiquei toda boba, né, falei... Aí isso que me deu um pouco mais de coragem para mostrar mais o que eu escrevi. Aí eu comecei lá, aí meu primeiro artigo foi ao ar no dia 8 de março. Aí foi o artigo que mais sacudiu o site, que teve mais acesso. Aí o editor ficou animado, ele, não, você tem que escrever um por semana, porque o pessoal tá gostando e tal. Aí eu fui me soltando um pouco mais, porque sempre fui muito tímida. Aí eu comecei a tomar coragem para poder entrevistar os escritores que eu gostava de ler. Aí eu achava que eles não iam responder meu e-mail, eu falei, não vai. E respondiam sempre. Aí as entrevistas davam um movimento legal no site e tal. Esse evento aqui é o Encontro de Avorrais e Outros Seres Poéticos. Nós estamos fazendo a estreia hoje no centro de Belford Roxo, aqui no bar do Serginho, meu amigo aqui, o Stop Beer. E a ideia é que a gente faça muitos outros, na verdade, mais ou menos uma vez por mês, trazendo a questão da cultura da Baixada, a cultura de Belford Roxo, de Nova Iguaçu, de Mesquita, São João, Duque de Caxias, enfim, a galera da poesia, da música, do teatro, da performance, das artes visuais, porque aqui tem cultura e é isso que a gente quer afirmar mais uma vez. Aqui tem cultura, aqui tem artista, aqui tem gente boa, e esse é um grande encontro de amizade e de cultural. Eu tenho medo da hipocrisia, eu tenho medo da informação, eu tenho medo da manipulação, disso tudo acontecendo, pois sabemos, pois perdemos todo dia amizades, espaços, vidas e dignidade. Por isso, gente, eu tenho medo. Ninguém fala mais nada. E o museu? Ninguém sem consciência faria uma coisa dessa. Tacar fogo no museu. Eu sou o Hamid Beneretti, sou ator. E estou aqui no Encontro de Avorrai e Outros Seres Poéticos, fazendo com a performance O Ébrio, que é inspirada na música Saudosa Maloca de Adoniran Barbosa, e contribuindo aqui com o irmão Jorge Cardoso para essa festa linda que é esse sarau itinerante, o Encontro de Avorrai e Outros Seres Poéticos. Oh, magnânima e bela flor, pudico e sensato odor de apazeiro em tom de sinfonia harmônica, na regência etérea do prazer, buscando o que nunca se viu buscar.
É um prazer sempre muito grande a gente estar participando desses momentos poéticos assim na cidade. E Belford Roxo é um lugar extremamente acolhedor, né? E, porra, e uma riqueza incomensurável, assim, vários artistas de grande quilate, né? Participar assistir o Márcio Rufino apresentando seus poemas, e assim, uma grande novidade, como é sempre um momento novo, assim, porra, conhecer pessoas que eu nunca tinha oportunidade de ver. Eu fico feliz, assim. Dali eu não consegui mais parar. Aí eu comecei a mandar minhas poesias para participar de concursos de antologias de outras editoras. E ali eu fui conseguindo. A primeira antologia, saiu uma poesia minha, que até é o nome desse livro, do Estesia, do meu primeiro livro. E dali eu comecei a arriscar no terror. Aí um monte de contos de terror meu saiu em antologias e tal. E aí o site, o Vida de Escritor, começou a ir parando. Aí eu falei assim, poxa, foi o lugar que me deu aquele empurrão que eu precisava, que me fez perder aquela timidez de mostrar o que eu escrevia. E eu não queria parar mais. Falei, o site vai parar, eu vou ter que parar também? Aí eu fiquei pensando, o que eu vou fazer para não parar? Aí comecei a tentar escrever para revistas literárias. Só que muitas tinham muita exigência. Ah, é escritor iniciante, aqui não tem, ou então tem que pagar e o valor é muito caro. Aí eu consegui escrever 3 colunas para uma revista Varal do Brasil. Ela já parou também, que era de uma jornalista. Aí eu consegui a coluna lá, mas logo a revista parou também. Eu falei, caramba, mas o negócio vai parar, e eu não queria parar. Aí eu comecei a encontrar muita resistência em outras revistas para poder publicar. Essa burocracia toda de ser iniciante, eles não aceitarem. E um monte de escritor começava a falar assim comigo, poxa, eu queria também um espaço que eu pudesse mostrar meu texto sem a pessoa me julgar. Ao invés de falar que tá ruim, ajudar a melhorar, dar uma dica. Aí eu comecei a dar uma pesquisada, uma estudada, eu falei assim, eu vou abrir uma revista. Aí a Literis deixou de ser só a coluna lá do Vida de Escritor e virou revista digital. Mas aí eu tinha mania de fazer tudo com um pouquinho daquela descrença. Falei, isso aí não vai dar em nada, mas vamos tentar. Aí foi em outubro de 2016 que a revista começou de forma digital. Fazia as edições e tal, dando espaço para escritores poderem publicar gratuitamente os textos, os contos. E rapidinho apareceu muita gente querendo ser colunista e gente querendo passar conteúdo bom. Outros escritores querendo contar da experiência, para ajudar os iniciantes também. Era só para divulgar os escritores. Quando começou, nem editora tinha ali botando propaganda nem nada. Era só para dar espaço para um escritor mesmo mostrar seu livro, mostrar a arte, publicar um conto, uma poesia que às vezes ele não conseguia em outras revistas. Aí ela rapidinho foi crescendo, aí começaram escritores de Portugal a seguir a revista e mandando texto também. Aí foi espalhando assim. Aí a Literis se espalhou muito, porque todo mundo dizia que era como se fosse do povo mesmo. Vinha de um escritor, de uma escritora, abrindo porta para outros escritores que também queriam oportunidade. Então acho que foi isso que ajudou a espalhar. Aí comecei a sentir a necessidade de publicar o livro. Sejam meus segredos também. O close dos riscos confunde a resolução da lente. Os olhos mergulham nos sulcos da palma e esse ato impresso vira espelho. Quando os dedos se afastam, fica a lembrança da rede, do embaraço. Já te disse que faço o que posso. O amor é um traço ou um troço? Meu nome é Vitor Loureiro, eu sou poeta com uma trajetória um pouco longa e faço poesia, moro na Baixada há muitos anos, há 40 anos, e acho que esse tipo de iniciativa na Baixada Fluminense é fundamental porque sela um compromisso com a poesia, com a arte, porque esse tipo de expressão na Baixada Fluminense é vista com muito preconceito e com muita reserva. E eu acho isso um grande engano, porque toda essa gente que está aqui, os poetas, os músicos, os artistas, querem se manifestar e dizer suas verdades, apesar de não ser uma verdade absoluta, mas são suas verdades e têm que ser respeitadas, ouvidas, e é fundamental que a gente reafirme, sempre coloque em pauta a poesia, a arte,
dentro da Baixada Fluminense, para exatamente fazer esse trabalho e dizer: poesia tem em todo lugar. Não há geografia para poesia e para arte. Não existe nenhum tipo de linha que possa definir ou limitar as ações de expressão artística em qualquer lugar do mundo, muito menos na Baixada Fluminense. Bom, nós estamos falando aqui do Insanos, do filme que vocês podem acessar no YouTube. É um filme gratuito, vocês podem acessar no YouTube. É um filme de suspense. Na verdade era um filme de suspense, depois virou um filme que, apesar do orçamento, não deixou trabalhar como nós queríamos. Então nós fizemos um filme de suspense e tem pessoas que falam que é transgênero, que é um filme comédia, que é um drama. Então cada um veja como achar melhor. Bota aí Insanos, o filme, e bota Johnny Bigu, J-O-N-I-B-I-G-O-O, Johnny Bigu. Vocês vão achar o filme, se inscrevam no canal, assistam o filme, claro, evidentemente, se inscrevam no canal e deixem algum comentário, gostei, não gostei, compartilhem, por favor. Eles estão completamente... Ai! Essa doeu de verdade! Insanos. O filme em breve. Aguardem. Maravilhoso esse evento aqui num bar, aonde a gente frequenta, é maravilhoso, entendeu? Poder participar desse evento aqui, uma novidade para Belfor Roxo, isso daí é tudo, gente, a gente precisa disso, a gente precisa desses eventos, então é maravilhoso. Eu participo aqui toda sexta-feira, sábado, estou aqui junto com um amigo aqui, ó, e a gente está trazendo aqui, ó, o pessoal trazendo aqui eventos para Belfor, maravilhoso, muito obrigado por esse momento. A gente está acostumado com várias coisas, né? Porra, mais um sarau no centro de Belfor Roxo. Porra, gente, isso aí eu nunca imaginava. Bar maravilhoso, tudo da melhor qualidade, olha aí. Então, aí começaram a falar que era bom eu desistir, que era muito difícil publicar um livro, que eu não ia conseguir, porque eu tinha perdido tempo demais. Até um escritor que eu gostava pra caramba, que eu acompanhava. Aí eu fiquei também assim, falei, poxa, ao invés dele, eu dava tanto apoio pra ele poder divulgar as coisas dele, e ele veio me dizer pra eu parar. Aí eu sou meio turrona, quanto mais a pessoa diz não faz, aí que eu faço. Aí eu falei, não, vou tentar. Falei, eu já vim até aqui com a revista, falei, o livro, falei, se for pra ser, vai ser. Aí apareceu uma editora procurando escritores iniciantes. Aí eles queriam que mandasse na mesma semana. Eu falei, pronto, não tem como escrever agora. Aí minha mãe lembrou, ela falou, você tem tanta poesia escrita já que você nunca mostrou em lugar nenhum. Aí eu comecei a pegar tudo que eu escrevia desde os 11 anos, comecei a digitar, porque eu escrevi tudo no caderno. Aí eu comecei a digitar, fiz uma seleção e mandei. Aí quando passaram uns 3 dias, a editora disse que tinha sido aprovado, que o livro ia ser publicado. E aí nasceu a primeira edição do Estesia. Foi a editora Marisia, em 2016, mas aí o livro só saiu em 2017. Aí foi a primeira edição. Aí quando chegou em 2017, depois do livro, que eu vi que era possível, aí eu comecei a sentir necessidade de fazer outras coisas já. Escrevo desde os 5 anos, nasci em Mesquita, aqui na Baixada Fluminense, e tenho toda uma ligação afetiva, intelectual, espiritual com a Baixada. E conheço Jorge Cardoso, que promove os avoais desde milênios, há muitos anos, ancestral, amigo ancestral, militando pela cultura. Nós lutamos pela cultura, pela divulgação da cultura, o que é fundamental nesse país. Então nós precisamos descentralizar a cultura. A cultura fica... o acesso à cultura erudita. A cultura se produz em qualquer parte do mundo, o ser humano produz. Mas o acesso à cultura, os bens culturais, eles são restritos, nós temos que lutar por isso. Eu amo poesia. Poesia é viver, poesia, todo mundo é ser poético, todo ser humano é um ser poético.
e estou muito feliz de ter participado desse encontro aqui dos Avohais e quero participar de próximos. Olha, galera da Baixada, muita raça. Ana em seu ritmo cigano, vestida de verde, verde musgo e vinho alface. A saia longa e preguiada marcava o compasso, cheia de brincos, pulseiras e cordões dourados, como os fios do bordado de sua roupa de greco. Seus olhos oblíquos, de um veludo milenar, eram ancestrais adagas. Um poema, ó, assim, esse poema, amiga, eu fujo com a palavra bosta. Bosta. Quem sabe também com a palavra sangue. O sangue derramado nos assassinatos das esquinas, o sangue escorrente das menarcas, das meninas. Sangue. O poema azul, o poema sul, o poema positivo, morto-vivo, o poema de boas maneiras, de hipócritas bandeiras, enfim. Estamos aqui no evento aqui do Encontro de Poetas Avohai, Seres Poéticos, que é um sarau aqui liderado pelo Jorge Cardoso, que é um grande escritor, grande poeta da região. Pô, é importantíssimo demais. Os botequins da cidade, da região da Baixada Fluminense, abrindo espaço para arte, para poesia, para cultura, para música. E hoje, assim, vários poetas e músicos incríveis da cidade aqui, cara. Inclusive pessoas que eu não conhecia demais. Tô fascinado. E eu vim aqui para lançar um livro que é o meu mais novo livro, Dois Toques, que eu escrevi junto com o Ricardo Rodrigues, que é um cara incrível aqui de São João de Meriti. É um cara cheio de predicativos, predicados, roteirista, escritor, poeta, dirige um açougue, é cineclubista, faz filme, enfim, é um cara incrível, o Ricardo Rodrigues, é um sangue bom demais. É um livro de poemas e histórias curtas, que a gente, ano passado a gente estava conversando e pô, vamos, tá um clima muito pesado, né, no ar, assim, meio de contra tudo que é poético e vivo, dinâmico e tudo que é sensível. Pô, vamos começar o ano com energia de lançamento. A gente lançou o livro na primeira semana desse ano, 2018, o Dois Toques, é bem bacana. Lançar filme, né? Lançar uma peça, sempre tem uma energia de construção de coisas boas. Acho que a criatividade é aquilo que realmente pode nos dar uma luz, cara, para esse momento tão sombrio que o país tá vivendo, namorando. É muito bacana. E tá num botequim desse aqui em Belford Roxo, no centro de Belford Roxo, cara, falando disso, encontrando pessoas tão queridas assim. Eu acho que é isso, é uma maravilha. O poema Tapinha nas Costas, esse poema, cara amigo, eu mancho com a dura fome. Fome dos que nem tem nome, nem causa, nem pouso. Fome. E a viver só fantasia. Prefiro um poema que nem sei. Fora do tom, fora do dom, fora da lei. Às vezes é bom vazar o som. E às vezes é bom matar o bom. O Dois Toques ele pode ser achado pela internet, né, nas nossas páginas pessoais, tanto a minha, Heraldo HB, quanto a do Ricardo Rodrigues. Cinema de Guerrilha da Baixada, Cineclube Mate Congu. É fácil entrar em contato lá pelo Facebook, pela rede social, pelo Instagram. E você manda pra gente, a gente vai pra você, manda aí o recado, como chegar o livro. Vendeu legal, assim, circulou bem, é um livro de bolso, então assim, a galera compra, bota no bolso. É um formato ideal para dar de presente, então assim, bem bacana, cara. Mó alegria ter feito um novo livro na região e um livro com o amigo Ricardo Rodrigues, cara. Porra, muito legal, muito bom mesmo. Eu te abriria toda, tuas folhas de seda, todos os teus contos, teus vincos, papel delicado, tua literatura de bolso. Eu te cheiraria o odor de livro novo, frescor, embriaguez, povo, e beijaria tua capa, com ternura insana e insone. Entregaria tua leitura para as linhas da história. Por fim, me dedicaria com ânsia de náufrago à tua dedicatória. Existe uma coisa engraçada, que existe um depoimento do Sérgio Vaz, que é um grande poeta lá de São Paulo, da Cooperifa, né? E ele fala isso, né? Que chegou uma época que lá na região dele lá, não tem centro cultural. E as pessoas queriam fazer coisas, então só tinha botequim. Então os caras transformaram os centros culturais, os botequins em centros culturais, né? E é totalmente a ver com a Baixada Fluminense, exatamente isso. O que tem mais acontecido aqui é transformar os botequins em espaços culturais. Isso é revigorante.
Não só porque você vira um ponto de conto, mas porque é simbólico também, né? Os botequins, eles são muito... Eles têm uma carga aí de preconceito, cara. Tipo, os caras de botequim, de pé sujo, os cachaceiros. Mas na verdade é porque é onde tá o povo trabalhador, cara. As pessoas vêm pra extravasar, mas são pessoas que ralam pra caralho, trabalham pra caramba. Então no botequim, porque eles são mesmo assim, momentos de chacoalhar aquela coisa que tá dentro presa no coração dessa rotina massacrante. Então é muito bacana. Anjos e santos e Deus muita lei das orações. Você não sabe que meus versos, querendo conquistar além de amizades, acaba saqueando corações e almas. A Baixada Fluminense, ela tem uma tradição de poesia nos bares. Foi assim com Caco de Vidro nos anos 80, com Desmaio Público nos anos 90. Então, um evento como esse aqui em Belfor Roxo, né, que é uma espécie de fruto de Nova Iguaçu, que era onde esses movimentos aconteceram, é muito importante, né? Então, um evento como esse, ciceroneado pelo nosso querido Jorge Cardoso, que também ao lado de Moduan Matos é uma grande referência de poesia na Baixada Fluminense, é de uma importância muito grande, porque é a poesia fluindo, né? É a palavra fluindo. É a literatura falada, é a poesia falada que hoje se chama de spoken word, fluindo na Baixada Fluminense e no Rio de Janeiro, né? E que isso continue se reverberando, né? Se reverberando pela Baixada, pelo Rio de Janeiro. E estamos aí. Poder da pólvora, nos defenderemos sempre com o escudo da palavra. A cortar status quo, é hora de se atinar. Vim sem demora lhe lembrar que eu sou abacaxi trazido de Angola, que o senhor vai ter que descascar. Eu quero de volta tudo que era meu. E é o que nós precisamos aqui na Baixada, coisas que não tem. E com certeza, a partir de hoje, esse é o primeiro, e com certeza virá outros e outros. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Comecei a ver na minha cidade, que eu queria ir em eventos que fossem na minha cidade, ligado à literatura, e não tinha. Se eu quisesse ir, eu tinha que ir para o centro do Rio, ou então Nova Iguaçu e daí por diante. Eu falei, por que na minha cidade não tem? Tinha outras coisas ligadas à cultura, tem teatro, tudo, mas literatura a gente não tinha. Aí eu nunca tinha feito evento na vida, assim, nem tinha pretensão de fazer. Aí eu comecei a conversar em casa, falei, mas por que a gente nunca teve? Eu falei, por que a gente não faz o que não tem? Falei, de repente a gente começa, alguém vai vendo e vai fazendo também. Eu não sabia como é que fazia uma feira literária, não tinha conversado com ninguém que já tinha feito, não fazia ideia de como era nada. Aí eu falei, quer saber, eu vou juntar um pouco do que eu já vi em outras, grandes até. Falei, eu sabia que eu não ia conseguir fazer tão grande. Falei, para poder dar espaço para escritores locais. Falei, assim como eu sou de Queimados e não tinha esse espaço, falei, devem ter outros escritores aqui que também querem e não tem. Aí começou aquela coisa, né? Eu escrevi o projeto, eu falei, agora, o que eu faço com esse projeto? Vou aonde? Falo com quem? Eu não tinha noção de nada mesmo. Aí eu falei assim, eu vou procurar a Secretaria de Cultura. Nem fui na de Educação, fui na de Cultura. Eu cheguei lá, aí eu falei assim, o secretário não vai nem me atender, né? Pensei, falei, chegar lá assim, nunca nem me viu, ele atendeu no mesmo dia. Não me conhecia, nunca tinha me visto, aí eu fui e contei pra ele o que eu queria fazer, ele falou assim, a gente faz. Aí eu fiquei também assim, falei, a gente faz, só você marcar o dia, traz aqui o resto da sua equipe, a gente conversa e a gente faz. Isso foi em março de 2017. E aí começou aquela correria, né, da gente tentar organizar e a gente preferiu fazer o evento em julho, para aproveitar as férias para ver se mais crianças, né, alunos, pudessem, né, estar no evento. Aí eu que nunca tinha feito evento, fiz a doideira de querer fazer um evento de 3 dias. Aí o secretário ainda falou, não é muita coisa, não sei o quê, mas aí eu falei, ele ficou empolgado, ele, não, vamos embora, quer fazer, a gente faz. Aí ele cedeu o espaço lá, que é o CEL, né, que é o Centro Cultural lá de Queimados. Tem teatro, tem uma quadra, tem um espaço lá de fora que é bem amplo.
E ali, na primeira edição, ele ajudou e foi a MULT, que nasceu a Feira Literária Multicultural, que foi a primeira feira literária de Queimados. O amor é um som sem barulho, é um andar sem ter passos, é um sino sem alarde. O amor é o espaço que cabe, assim como a cebola que arde. Vem pra Baixada, escolha sua faixa pra poder se divertir. Vem pra Baixada e veja que de baixo são degraus da escada pra gente subir.